Volvemos aqui com todos e seguindo este tema. Como ter uma comunhão com Deus. Estamos falando sobre a palavra de Deus, a comunhão com a palavra. Como hablamos no primeiro vídeo, falando sobre a prática da palavra. Citamos alguns versículos e citaremos outros e falaremos mais neste vídeo. Se você não acompanhou o primeiro vídeo, a primeira parte, entre aqui e acompanhe para que você entenda, porque em cada vídeo falaremos um tema para que você entenda, para que você pratique como ter uma comunhão com Deus. Muitas pessoas pensam que é solamente o hecho de estar na igreja ou de participar de um grupo da igreja ou de servir ou de fazer a obra de Deus. Por isso que muitos que um dia estavam fazendo a obra de Deus desanimaram, não tiveram mais estímulo, porque na verdade estavam fazendo a obra de Deus, estavam servindo a Deus, pero não tinham uma comunhão com Deus. E por quê? Porque esta comunhão não foi construída com o fundamento principal, que é a palavra de Deus. Não há como uma pessoa construir uma relação, uma comunhão com Deus, se esta pessoa não tem vida com a palavra de Deus, prática com a palavra de Deus. Vamos falar mais neste vídeo e assim por delante, em cada vídeo, de cada tema, de cada ponto, para que você tenha uma comunhão com Deus. Porque se não há esta comunhão com Deus, pergunta é: você está salvo ou você terá condição de alcançar a salvação? Então, vocês entendam a coisa. Não há como. A comunhão com Deus só é possível se você tem comunhão com a palavra. Mire que em Efésios, capítulo 6, versículo 14, escrito está: mantenham-se firmes, ceñidos com el cinturão de la verdade, protegidos por la coraza de justiça. Você sabe que o cinturão, ele mantenia a espada, ele mantenia a coraça, ele mantenia todo. E você sabe que a Bíblia, a palavra de Deus, é descrita como uma espada e como o escudo. Então, se você quer ter uma comunhão com Deus, necessita desta espada. Você vê que, como hablamos agora, Jesus venceu o diabo no deserto com a palavra. Ele disse: escrito está, com a palavra. Então, ele usou a espada que ele tinha em naquele momento. É a espada que você necessita para vencer, para combater o bom combate. A palavra é o escudo que você usa para proteger-se, para guardar-se. Então, é a verdade que nos ensina, que nos repreende. Mire que aqui em Hebreu capítulo 4, versículo 12, certamente a palavra de Deus é viva, poderosa e mais cortante que qualquer espada de 2 filos. Penetra hasta lo mais profundo del alma e del espírito, hasta la medula de los huesos, e juzga los pensamientos e las intenciones del corazón. Entonces, la palavra de Deus alumbra. Ella es la luz que vai alumbrar su coração, alumbrar su espírito, para que você pueda evaluar o que está impedindo-lhe de ter uma comunhão com Deus ou manter esta comunhão com Deus. Então, del início, nós podemos assim hablar e comentar que não há como ter uma comunhão com Deus solamente se você é uma pessoa de oração. Vamos falar sobre a oração. A oração é de extrema importância. Pero, de que sirve você ser uma pessoa de oração se suas orações não estão basadas na palavra? Mire que quando você ora por orar, você acaba dando para Deus palavras
que são repetidas. São palavras que já estão decoradas, repetidas. Pero quando usted ora ou hace uma oração apoiada e basada na palavra de Deus, quando usted habla, escrito está, Senhor, escrito está, é diferente. Escrito está que se eu lo invocasse, tu nos responderia, é diferente. A oração tem espírito. Então, por mais que você diga, eu sou uma pessoa de ayunar, eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, todos estes atributos são consequências da prática da palavra de Deus. Então, não há como ter uma comunhão com Deus se não há comunhão com a palavra. Aqui nós falamos de alguns dos versículos, pero há outros. Você recuerda-se que Davi dijo, luz para mis caminhos e lâmpada para mis pés es tu palavra. Então, Davi sabia que a palavra de Deus é o que iba iluminar, iba alumbrar seus caminhos para que ele fuera um rei exitoso, que pudiera reinar com a sabedoria divina. Então, todo que eu pueda comentar sobre ter uma comunhão com Deus, solo é possível com a palavra. Com a palavra de Deus. A palavra deste Deus que nos faz com que nós podamos conhecê-lo, podamos obedecê-lo, podamos ver o que ele tem prometido para nós, podamos ver seu caráter, podamos saber seus preceptos, podamos saber todo o que necessitamos, o que é justo, o que é injusto, o que puedo fazer, o que não puedo fazer, o que não é bueno, o que é pecado, não é pecado, para que eu pueda definir mis decisões. Amiga e amigo, nós só podemos ter uma comunhão com Deus se nós temos uma comunhão com a palavra de Deus. Quer ter uma comunhão com Deus? Tenha uma comunhão com a palavra de Deus. Use este cinturão de la verdade. Entenda que o que vai nutrir sua alma, seu espírito, é a palavra. O que vai ensinar, repreender, corrigir, instruir, é a palavra. Todo é a palavra. É a espada, é o escudo, é a força que você necessita, é a luz para seus caminhos. Assim é. Se você quer ter uma comunhão com Deus, mantenha a palavra. Pratique a palavra. Obedeça a palavra. Conosca a palavra e tenha comunhão com a palavra de Deus.